Ok. Então, vamos lá, querido. Vamos orar para nós começarmos. Aí depois a gente começa lendo aí o texto, tá? Aqui, como eu falei, quando a gente fala um pouquinho pela internet, a não ser que vocês venham estar conversando, né, comigo, a gente vai indo mais rápido, né, do que o usual, tá? Porque na sala de aula é um pouquinho diferente. Mas vamos lá, então vamos orar então. Senhor Deus, te agradecemos pelo momento, mesmo online, poder estarmos juntos, porque sabemos o Espírito que aqui está, também está aí, Senhor Deus, na sala, na casa de cada um dos teus servos. Abençoa, Senhor Deus, essa nossa reunião e que nós possamos aprender um pouco mais de Ti. Abra nossa mente para que aquilo que foi plantado pelo inimigo seja expulso de nós, para que possamos colocar o novo de Deus sobre as nossas vidas. Abençoe a nós que estamos aqui, aqueles que ainda estão por vir. Abençoe da mesma forma. Que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Tá? Amém. Então, acontece, a gravação desse vídeo, ele tem o aplicativo, ele tem 40 minutos, tá? Aí ele vai parar, tá? Ele vai parar e aí a gente dá uma outra, aí começa de novo, tá? Aí mais 40 minutos, aí a gente termina, tá bom? Tá Tá? ótimo. Então, a gente vai até onde der aí nesses 80 minutos, tá? Vamos lá, então a gente já está falando sobre o Espiritismo, e o Espiritismo é, sem dúvida, uma das heresias que mais cresce no mundo hoje. Tá? E quando a gente está falando de Espiritismo, a gente está falando, né, assim, de Umbanda, essas coisas não, tá? Também, a gente vai falar, mas vamos falar mais do Espiritismo propriamente dito. Tá? Então, ele tem crescido bastante. Então, o Brasil, particularmente, detém um triste recorde de ser o maior produtor espírita do mundo. Tá? Então, o maior país espírita do mundo é o Brasil. Então, o seu crescimento se dá, em grande parte, devido ao fascínio que seus ensinos exercem sobre as mentes das pessoas desprovidas do verdadeiro conhecimento e alienadas de Deus. Tá? Então, as pessoas só entram por essa vertente porque, na realidade, não existe ninguém para falar a verdade para eles. Ok? Então, infelizmente, acontece dessa forma. Tá? Tá dando para ouvir direitinho? O áudio está bom? Tá sim. Tá. Então, ali a palavra de Deus e divorciando de toda a verdade, o Espiritismo tem se constituído numa espécie de profundezas de Satanás, tá? Pronto a tragar pessoas incautas, ou seja, sem conhecimentos, né? Que estão à busca de Deus em todos os lugares e por todos os meios. Então, todo mundo tem a necessidade de buscar Deus. Então, as pessoas buscam Deus, tá? E o Espiritismo, é, ela é muito fascinante, por quê? Porque as pessoas ela entram em contato com o mundo espiritual, tá? Porque Deus é espírito. Então, e as pessoas estão buscando Deus. E quando ela entra em contato com o mundo espiritual, que o espiritismo, o próprio nome diz, né? Eles são diretos nesse mundo espiritual, as pessoas têm a crença de que estão em contato com Deus, porque Deus é espírito. Tá? Então, há esse fascínio pelo espiritismo por esse motivo, porque eles entram em contato direto com o mundo espiritual. Tá? Então, essa é o tchan do negócio. Okay? A partir daí que começa a vir os problemas. Mas por que eles fazem isso? Porque, infelizmente, não chegaram pessoas, tá, para falar a eles a respeito da verdade. Tá? E por isso que nós estamos aprendendo, a gente está caminhando nessa direção de aprender realmente o que é a verdade, para que nós possamos ensinar essas pessoas que estão por aí buscando a verdade. Então, grande parte, né, das pessoas que estão no Espiritismo, eu já fiz parte disso, né, os meus pais já fizeram parte disso, estão ali por única e exclusiva ignorância, tá? Ignorância, de não entender exatamente aonde eles estão e o que estão fazendo. E a gente sabe que, se a gente está falando de espiritismo, a gente está falando de um espaço, de um local, onde quem manda é Satanás. Tá? E nós sabemos que o Satanás é o pai da quê? Na mentira. Isso aí, então Satanás é o pai da mentira. Então essas pessoas, ele faz tudo para enganar essas pessoas.
tá? Então, eles fazem tudo para que as pessoas sejam enganadas. Então, é nesse momento que entra toda essa estratégia, né? Todo esse momento que entra essa estratégia de Satanás para que as pessoas elas sejam enganadas com tudo aquilo que está sendo ministrado. Tudo bom, Michele? A Michele está entrando aí, o áudio ainda está conectando. Tá, já foi. Tudo bom, Michele? Boa noite. Está me ouvindo? Alô? Está me ouvindo, Michele? Alô? Acho que o Michel tá com a gritaria aqui ou aí? Aqui, não, aqui não. Ah, então deve ser lá, na Michelle. Pai, pede pra minha mãe fechar a porta aí do quarto. Vai. Pede pra minha mãe fechar a porta aí do quarto, por favor. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá pedindo pra fechar um pouco a porta do quarto. Vamos lá. Alô? Eu desliguei o som aqui rapidinho, tá? Tá bom, Michelle, tá entrando. Deixa eu dar uma parada aqui. Ok. Então, como eu estava falando, né, já que tinha começado a gravação, o Espiritismo ele tem entrado, né, exatamente porque há uma lacuna, né, que as pessoas têm o desejo de conhecer o mundo espiritual. Porém, o que acontece? Eles têm um problema que as igrejas evangélicas, por exemplo, elas têm dois problemas. Uma, porque desconhecem o mundo espiritual, tá? Desconhecem. E às vezes demonizam o mundo espiritual, tá? Em muitas denominações evangélicas, elas demonizam o mundo espiritual. E com isso dá espaço para que que as pessoas venham buscar esse mundo espiritual de um local onde não é legal, tá? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso para que nós possamos entender perfeitamente o que significa isso aí, tá? Então vamos lá, vamos ver como começou todo esse processo. Então, um pouco do resumo histórico aí do Espiritismo. Então, o Espiritismo constitui-se no mais antigo engano religioso já surgido. Porém, em sua forma moderna, tá? Hoje em dia, ah, o seu ressurgimento se deve a duas jovens norte-americanas chamadas Margaret e Kate Fox, tá? Lá no estado de Nova York. Então, elas vêm nesse momento, tá? Então, essas duas jovens são aquelas que são utilizadas pelo inimigo para trazer um espiritismo moderno, tá? Não aquele espiritismo que nós estamos acostumados, também do espiritismo da Umbanda, essas coisas assim, tá? Eu digo mais espiritismo, assim, sem essa vertente de africana, tá? Sem essa vertente africana, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece? Começou com estranhos fenômenos. Em dezembro de 1847, Margaret e Kate, tá? Respectivamente de 12 e 10 anos, olha só a idade, 12 e 10 anos, começaram a ouvir pancadas em diferentes pontos da casa onde moravam, tá? Então começaram a ouvir pancadas na parede, né? Socos na parede. Então, a princípio, julgaram que esses ruídos fossem produzidos por camundongos e ratos que infestavam a casa. Então, a princípio, pensaram que fossem ratos, tá? Contudo, quando os lençóis começaram a ser arrancados da cama por mãos invisíveis, cadeiras e mesas tiradas dos seus lugares, e uma mão fria tocou o rosto de uma das meninas, percebeu-se que estava acontecendo eram fenômenos sobrenaturais. Tá? Então, estava acontecendo dessa forma, através desses fenômenos, tá bom?
Então, a partir daí, as meninas criaram um meio de comunicar-se com o autor do juízo, que respondia às perguntas com determinado número de pancadas. Tá? Então, começou o contato com o mundo espiritual dessa forma, ou seja, tinha aquele som, aquele barulho, tá? E elas perceberam, essas crianças, né, perceberam que não eram animais, era alguma coisa diferente, e começaram a partir dali, entrar em contato com esse mundo espiritual, fazendo perguntas. Tipo, quem é você? Você é um homem? Se for homem, dá uma batida. Se for mulher, dá duas batidas. Aí, dá duas batidas. Então, era uma mulher. E assim eles começavam, né, a se comunicar com esse espírito, vamos dizer assim, tá? Então começou, né, o espiritismo moderno, tá? Sem ser de raiz, de matriz africana, começou dessa forma, tá bom? E aí é claro que o movimento começou a se expandir, tá? Ele começou a crescer, tá? Então houve a expansão do movimento. Então, a partir desse acontecimento, que recebeu ampla cobertura dos meios de comunicação da época, sessões espíritas propagaram-se por toda a América do Norte. Então, as pessoas começaram a buscar esses espíritos, começaram a tentar entrar em contato, já que uma pessoa conseguiu entrar em contato com o mundo espiritual, por que não outras, né? E isso aí começou uma avalanche de pessoas buscando isso. Então, na Inglaterra, porém, a consulta aos mortos já era muito popular entre a camada social mais elevada. Tá? Isso aí já era bem conhecido, tá? Chamado de necromancia, tá? Conversar com os mortos. Tá? Então, por seguinte, os médios norte-americanos encontraram ali solo fértil para a semente do supersticionismo espírita, que havia de ser semeada, nascer, crescer, florescer e frutificar. Então, na época, outros países da Europa também foram visitados com sucesso pelos espíritas norte-americanos. Tá? Na França, a figura de Allan Kardec, que é alguém que nós conhecemos bastante, tá? Que nós conhecemos bastante aqui no Brasil, né? Allan Kardec é a principal dos arraiais espíritos. Na realidade, o nome dele é Leon Hippolyte Rivail, tá? Era o nome dele, Isso. tá? Mas esse é o verdadeiro nome de Allan Kardec, tá? Esse cara aí. Ele recebe esse nome, você vai entender, né? Ele nasceu em Lyon, tá? Em 1804, filho de um advogado, tomou o pseudônimo, né, de Allan Kardec por acreditar ser ele a reencarnação de um poeta celta com este nome. Tá? Então, ele achava que era a reencarnação desse cara chamado Allan Kardec, que foi um poeta muito antigo. Tá? Então, dizia ter recebido a missão de pregar uma nova religião e que começou a fazer de 30 de abril de 1856. Tá? Um ano depois, publicou o Livro dos Espíritos, que muito contribuiu na propaganda espírita, tá? Dotado de inteligência inigualável, o cara era muito inteligente, sagacidade, estudou toda a literatura a fim disponível na Inglaterra e nos Estados Unidos, e dizia ser guiado por espíritos protetores. Então, notabilizou-se por introduzir no espiritismo a ideia da reencarnação. Tá? Então, foi através dele, tá? Através desse camarada, que a reencarnação foi colocada, até porque ele achava ser a reencarnação desse camarada chamado Allan Kardec, tá? E em 1861 a 67 ele publicou o Livro dos Médios, tá? Ele publicou algo que foi muito sério para a gente, que é isso aqui: o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, o que acontecia? As pessoas, na época, eles queriam combater o espiritismo, mas e algumas pessoas não aceitavam o espiritismo, tá? Por quê? Porque aparentemente era alguma coisa fora da Bíblia, aparentemente. E aí o que acontece? Allan Kardec ele pega o Evangelho, os Evangelhos, tá? E mostra que nos Evangelhos fala sobre o espiritismo. E aí, como acontece? Como as pessoas elas sempre foram bem superficiais no conhecimento bíblico,
quando alguém explicava alguma coisa biblicamente, as pessoas iam e aceitavam, tá? Então, isso acontece, a gente vai ver aqui, né, que acontece até os dias de hoje. Por isso é necessário, como eu sempre tenho falado a vocês, sempre tenho falado a respeito, que há necessidade de nós o quê? De nós aprendermos, conhecermos a Bíblia. Porque se a gente não conhece, a gente entra em parafuso e podemos até ser enrolados por uma pessoa desse tipo, tá bom? Então, esse camarada aí, né? Esse camarada aí é chamado, ele é esse aí que é o Allan Kardec, tá? Que na realidade o nome dele é Leon, tá? O nome dele mesmo é Leon, mas é o cara chamado Allan Kardec, que é esse sujeito aí, tá? Esse bigodudo aí, é o Allan Kardec, tá? Então, um homem dotado de características físicas e mentais de grande resistência. Allan Kardec foi apóstolo das novas ideias, que haveriam de influir na organização do espiritismo. Então, ele fundou a Revista Espírita, era o periódico, era uma revista mensal, tá? Editado em vários idiomas. Ele mesmo assentou a base da sociedade continuadora da missão de Allan Kardec, e ele morreu em 69, tá? Mas, vamos lá, vamos entender aí como o espiritismo ele dividido. Tá todo mundo entendendo? Tá todo mundo tranquilo aí? Tá me ouvindo? Tá? Então, Tranquilo. se quiser perguntar alguma coisa, é só perguntar, tá? Então, me pare e pergunte. Se tiver alguma dúvida, é só falar. Então, nós temos o espiritismo, ele tem subdivisões, tá? Ele tem subdivisões. Então, embora consideremos o espiritismo igual em toda a sua maneira de ser, então os próprios espíritas admitem haver diferentes formas de espiritismo, tá? Então, vamos lá. Então, o espiritismo comum, que é esse espiritismo de Allan Kardec, tá? Espiritismo comum, dentre as muitas práticas e classes de espiritismo, então vamos ter a seguinte: primeiro, a quiromancia, tá? Quiromancia. O que é a quiromancia? É a adivinhação pelo exame de linhas nas mãos, tá? Então, quando você ler mão, tá? Esse pessoal que lê mão, eles estão fazendo o quê? Quiromancia, tá? Que é também uma forma de espiritismo, tá? Também é uma forma de espiritismo. Você tem a cartomancia, tá? A cartomancia é a adivinhação, decifração de combinações de cartas de jogar. Então, eles jogam aquelas cartas, carta mesmo de baralho, né? Mas com o intuito de adivinhar coisas, ok? Então, só lembrando uma coisa para você: jogar carta, brincar de baralho, não tem problema não, tá? O problema do baralho é usar para esse tipo de coisa, tá bom? Porque tem gente que demoniza tudo, né? Então, não é desse jeito, não. Tá bom? Então, você pode, quiser jogar um biribinha, quiser jogar uma, um buraco, né? Sei lá, Pô, né? Trunfo, sei lá, um joguinho qualquer que for, não há problema não, tá liberado, tá bom? Então, tá liberando vocês para jogar à vontade isso aí. Pode jogar por dinheiro, aí não, tá? Jogar por dinheiro não. Mas, então, cartomancia é adivinhação, decifração, né? Através das cartas de jogar, tá? E tem também até um próprio é, carta deles, né? Que eles usam para fazer esse tipo de adivinhação. Pode usar a carta normal, convencional, ou existe um baralho, né, de cartas que eles usam para esse objetivo, tá? Aí você tem também a grafologia, estuda os elementos normais e principalmente patológicos de uma personalidade feito através da análise da escrita, tá? Então, a grafologia é um estudo também espírita que vai ler, tá? E vai adivinhar sobre algumas coisas na vida da pessoa através da escrita, tá? Da escrita da pessoa, tá? Vamos lá. Você tem hidromancia. Hidromancia é a arte de adivinhar por meio do copo d'água, tá? No meio da água, tá? Então eles vão ler a água, tá? Então você tem essa parte aí. E nós temos também a astrologia, tá? Astrologia é o estudo e conhecimento das influências dos astros, especialmente dos signos, tá? Ó, tem
10 minutos ainda para a nossa reunião, tá? Daqui a 10 minutos ela vai dar uma parada e eu volto de novo, tá? Eu estava falando antes aí. Então, nós temos os signos. Então, consultar signos, gente, consultar os signos, nada mais é do que também uma arte espírita, tá? Quer dizer, quando a gente fica consultando os espíritos, nós estamos fazendo parte de um espiritismo comum, é um espiritismo simples, comum, mas é espiritismo, tá? Então, entenda uma coisa, você que é cristão, você não tem signo, tá? Então, você que é cristão, você não tem signo. Você perguntar, qual é o seu signo? Meu signo é Gêmeos, meu signo é Virgem, é Capricórnio, nada disso. Você é crente, você não tem essas coisas, não. Tá? Então, você é crente, você não tem signo. O que você tem é Jesus, tá? Você não tem signo nenhum, tá bem? Porque signo é do capeta, tá? Só falando assim para a gente entender, tá bom? Então, a astrologia, que é consultar os astros, também faz parte dessa parte do espiritismo. É claro que dentro dessa aqui, a gente tem outras manifestações que a gente vai falar mais à frente. Então, esse aqui é o espiritismo que é comum, tá? Esse é o espiritismo comum. Mas existe também o baixo espiritismo, tá? Baixo espiritismo. O que é o baixo espiritismo? Aí algumas coisas que nós já ouvimos falar: voodoo, candomblé, umbanda, quimbanda e alguma coisa que a gente chama de macumba, tá? A gente vai explicar o que significa macumba direitinho, para ninguém falar besteira. Então, vamos lá. Então, baixo espiritismo é aquela geralmente, tá? Geralmente que vem de raiz africana, tá? Então ela vem de raiz africana. Nem sempre, tá? Mas grande parte vem. Vamos lá. Então vamos entender. Primeiro, voodoo. Voodoo é o culto de negros antilhanos, ou seja, do Haiti, tá? De origem animista, tá? E que se vale de certos elementos do ritual católico, praticados principalmente no Haiti. Tá? Então, o voodoo, né, ele vem do Haiti. E o voodoo, você entra naquela questão onde o cara ele recebe uma entidade, tá? Recebe uma entidade e aquela entidade é que vai falar com as pessoas, que vai fazer todas aquelas situações que nós já conhecemos ou já ouvimos falar. Então, voodoo, candomblé, umbanda e quimbanda, elas são, e a Umbanda, elas são bem parecidas, tá? São bem parecidas no seu contexto geral, tá? O candomblé é a região dos negros Urubá, tá? Principalmente na Bahia, tá? Então, o candomblé tem no mundo, tem no Brasil inteiro, tem no mundo inteiro também, tá? Mas ela basicamente dos negros Urubá, né, que geralmente acontece na Bahia. A Umbanda, designação dos cultos afro-brasileiros que se confunde com os da Macumba e dos candomblés na Bahia, tá? Xangô de Pernambuco, Pagelança da Amazônia, do Catimbó e de outros cultos sincréticos, tá? Então tem vários cultos, tá? Vários tipos de cultos, Xangô de Pernambuco, Pagelância da Amazônia, tá? O catimbó, tá? Talvez você já tenha chamado, já tenha ouvido alguém falar, vamos dançar o catimbó, tá? Então, dançar o catimbó nada mais é fazer uma dança espírita, tá? E quando você fala carimbó, né? Talvez você não tenha ouvido catimbó, mas carimbó é a mesma coisa, tá? Talvez alguns de vocês na infância já dançaram carimbó, tá? E às vezes como criança já fizeram isso. Talvez até numa dancinha de roda, tá? Essa dancinha que tem, né, de criança, dança de roda, tem algumas danças que são oriundas disso aí, tá? São oriundas disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com o que os nossos filhos fazem. Às vezes nossos filhos estão participando de uma sessão espírita e não sabem, tá? Porque a dancinha de roda, aquilo não é inocente, tá bom? Tá? Então, geralmente, algumas músicas ali de cantigas de roda, elas são origem da Umbanda, tá? São origem da Umbanda. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá?
Pai Francisco entrou na roda. Misericórdia. Já ouviu? Eu dancei muito isso, gente, Pai Pois é, Francisco. pois é. Então, isso é uma dancinha da Umbanda, tá bom? É uma Pelo cantiga amor da de Umbanda. Jesus. E Agora eu essa não e algumas, sei. e algumas outras, tá? Então, eu Ai, trouxe meu uma mais Deus. conhecida, né? Que eu sei que todo mundo aí já brincou disso. Então, você estava, na realidade, fazendo uma ciranda com o capeta. Meu pai eterno. Pois é, né? Então, vamos lá. Tá vendo como a gente é enganado por várias situações? Tá? Hã? Então, a Umbanda ela tem essa característica aí, e é aqui do baixo espiritismo é o mais comum, tá? É o mais comum, ok? Aí nós temos outra forma que é a Quimbanda, a ritual da macumba que se confunde com os da Umbanda, tá? Então a Quimbanda ela tem alguma coisa parecida com Umbanda, é uma mistura entre Candomblé e Umbanda. Só que a Quimbanda, ela tem muita coisa do mal, tá? Na realidade, todos eles são do mal, tá? Todos eles são do mal. Mas a questão da Quimbanda é mais voltada para coisas assim mais maléficas, tá? Até dentro deles mesmos, lá eles sabem disso, tá bom? Então a Quimbanda tem essa característica. Aí nós temos a Macumba. O que que é a Macumba? É sincretismo religioso afro-brasileiro, derivado do candomblé, como elementos de várias religiões africanas, de religião indígena brasileira e do catolicismo. Então, a macumba é uma misturada, é uma bagunçada de candomblé, umbanda, quimbanda e catolicismo, Pai eterno. tá? Então, é uma mistura de tudo isso, tá? Então, tudo isso vai estar sendo misturado, estará sendo criado e vai montar a macumba, ok? Macumba também é um nome de um instrumento, tá? Musical, ok? Que é usado também nesse local, tá bom? Ó, daqui a 2 minutos e meio vai desligar o vídeo, tá? Aí, como eu falei para vocês, ele vai desligar, eu vou colocar outro link lá e a gente retorna a aula, tá? Então, nós vamos fazer 2 momentos de 40 minutos, tá bom? Ok? E eu vou, é claro, deixar gravado também, então quem quiser assistir depois, né, vai poder assistir com mais facilidade, até ler os textos aqui, se não tiver os textos na mão, você consegue olhar no YouTube, né, com mais facilidade, tá? Vamos lá, espiritismo científico. Então, esse espiritismo, nós falamos de espiritismo comum, tá? Quiromancia, cartomancia, grafologia, hidromancia, astrologia. Falamos do baixo espiritismo, que é chamado de baixo espiritismo, que é voodoo, candomblé, umbanda, quimbanda, macumba, e algumas outras que possam aparecer nesse meio, mas as principais são essas, tá? E tem também o espiritismo científico. Tem ciência nesse negócio, tá? Então é chamado de espiritismo científico. O espiritismo científico é também chamado de autoespiritismo. De auto não tem nada, tá bom? Mas é chamado de autoespiritismo. Então, o espiritismo ortodoxo, espiritismo profissional ou espiritualismo. Então, esse pessoal que trabalham essa questão, por exemplo, da mesa branca, tá? Que a gente talvez já tenha ouvido falar. Então, essa questão eles chamam de espiritualismo. Então, é chamado também espiritismo científico. Ele se manifesta, inclusive, como sociedade, como, por exemplo, a LBV, Legião da Boa Vontade, tá? Tem muita gente, tem muito crente que gosta de ajudar as pessoas, não gosta? Uhum. Tá? Então, às vezes dá um dinheirinho, não é isso? Passa a gente, liga para você, poxa, nós temos uma creche, não sei o quê, e a gente precisa de ajuda, né? Tem como você doar aí R$ 5 por mês, R$ 10 por mês. Aí você, como é crente, é uma pessoa legal, gosta de ajudar as pessoas, né? Aí ajuda. Não, eu vou dar R$ 10 por mês. Aí a pessoa vem todo mês lá na sua casa, de motinha, vai pegar a sua contribuição de R$ 10, aí você ganha um recibo. Aí no recibo está escrito LBV, tá? Aí no recibo
LBV, Legião da Boa Vontade